oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras. Alô, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, você meu irmão, minha irmã, você que não é membro da nossa igreja, mas está nos acessando, está nos acompanhando, a minha oração é que Deus nos abençoe. Como você sabe, há 2 domingos atrás nós lançamos a Jornada 316, eu estou com a camisa, eu vesti a camisa, eu tenho que vestir a camisa da Jornada 316. Também, aqui a jornada, a camiseta está com essa logo aqui, PGF, então o Pequeno Grupo Familiar. E eu estou incentivando os membros da igreja, as famílias da igreja, a organizarem os pequenos grupos familiares. Então você deve pegar um kit na igreja da jornada 316, uma jornada interessante, Deus colocou isso no meu coração e um grupo da igreja está me apoiando e eu estou acreditando que nós vamos além do nosso material, do nosso manual. Nós preparamos o manual, mas eu estou acreditando que nós vamos além desse manual. Mas também eu quero te incentivar a organizar o seu PGF, seu pequeno grupo familiar. E aí você tem o material, a mensagem de domingo à noite, dessa mensagem de domingo à noite é extraído então o roteiro para o pequeno grupo familiar. Então que Deus abençoe o seu pequeno grupo. Nós temos uma logo, uma família que cedeu a foto para que fosse veiculada, ilustrando o pequeno grupo, então estudando a palavra de Deus. É claro que você talvez já faça isso, mas participemos agora juntos dessa jornada. Participemos juntos da Jornada 316 e organize o seu pequeno grupo familiar. Vamos lá, nós estamos estudando nessa semana, façamos a diferença estudando a palavra de Deus nos nossos pequenos grupos familiares. Ontem, segunda-feira, eu fiz uma introdução. E nessa introdução eu falei sobre a igreja, nós precisamos valorizar a igreja. Mas a partir de hoje eu vou começar a falar sobre os pequenos grupos familiares. E como a gente deve entender os pequenos grupos familiares e como a igreja nos orienta e nos fala sobre os pequenos grupos familiares. Então, o verso que eu vou estar repetindo todas essas noites no momento de oração é Atos 5, verso 42. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então, no templo e em casa, nós precisamos estar no templo e precisamos nos reunir em casa. Nós precisamos estar no templo, no grande grupo, para as grandes celebrações, os grandes ajuntamentos, os ajuntamentos solenes da igreja. Mas precisamos em casa, no nosso pequeno grupo familiar, estar reunidos estudando a palavra de Deus. Então, vejamos os pequenos grupos familiares à luz do Antigo Testamento. Vamos ver o que o Antigo Testamento nos diz sobre os pequenos grupos. A família dos judeus, ela sempre foi uma família robusta, uma família séria, porque lá eles estudavam a palavra de Deus. E nas famílias judaicas, lá no Velho Testamento, a família não era só o papai, a mamãe e os filhos. A família ela era composta de todos que estavam ali sob a orientação daquele pai. Por exemplo, Abraão tinha sua esposa
e tinha seus filhos, né? Entretanto, os empregados, os escravos, todos que estavam ali na propriedade de Abraão, faziam parte da família de Abraão. Então todos estes eram pastoreados por Abraão. Abraão era o sacerdote daquela família. E então era assim no Velho Testamento. Era assim que funcionava no Velho Testamento. A Bíblia então responsabiliza o pai pela educação dos filhos. Ele precisa reunir os filhos, reunir a família e ensinar a família a palavra de Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos 5, 6 e 7, nós lemos o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Essa é a orientação que Deus dá para os líderes das famílias, a estarem ensinando a palavra de Deus com persistência. Ensine-as com persistência. Quando estiver sentado, quando estiver andando, quando deitar e quando se levantar. No mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 31, o verso 3, diz assim: os seus filhos que não conhecem esta lei terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o Rio Jordão. Então Deus diz: os teus filhos terão que aprender esta lei. Então nós precisamos ensinar. E nós temos o privilégio de poder fazer isso nos nossos pequenos grupos familiares. Ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Os judeus, então, formaram uma sociedade robusta, uma sociedade forte, por causa da educação. Eles sempre ensinaram aos filhos a lei. Então eles educavam seus filhos. Em Provérbios 22, verso 5, nós lemos: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo quando passar dos anos, não se desviarão dela. Então ensina, nós temos a outra versão que diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Então é assim que o Antigo Testamento nos ensina, nos fala sobre os pequenos grupos familiares. A educação, lá no Velho Testamento, não ficou relegada à igreja, ao templo, aos profetas, aos sacerdotes. Não teria ficado relegada à escola. Não. Os pais tinham esse dever: educar os seus filhos, ensinar a palavra de Deus no contexto da casa, da família, do lar. Era ali, ensinando a palavra de Deus. Agora vejamos o pequeno grupo familiar à luz do Novo Testamento. O que o Novo Testamento fala sobre estudos bíblicos nos lares, pequenos grupos nos lares, pequenos grupos familiares? E Jesus, então, ele santificou a família. Jesus fez da família a matriz da sociedade. A matriz da sociedade não é o Estado. A matriz da sociedade não é a igreja. A matriz da sociedade não é a universidade. A matriz da sociedade é a família. É a família. Nós sabemos disso, mas nós precisamos nos alegrar nisso. Assumir, abraçar isso. É a família. A família é a base, é a matriz, é o alicerce. É a família. Se a família vai bem, tudo mais vai bem. Jesus ministrou muitos ensinos no contexto da família. Por exemplo, nós vamos encontrar Jesus na casa de Zaqueu. Jesus entra na casa de Zaqueu e ele ministra na casa de Zaqueu e ele prega então para Zaqueu e Zaqueu se converte. Ele diz: hoje veio salvação a esta casa. Jesus estava numa casa. Nós encontramos Jesus, por exemplo, iniciando o seu ministério no capítulo 2 de João, em Caná da Galileia, numa festa, num casamento, e ali no contexto de uma casa. E Jesus interage então com aqueles serviçais. Jesus então abençoa aquele pai da noiva. Jesus abençoa aquele noivo, aquela noiva, transformando aquela água em vinho. Aquele casamento tinha tudo para ser um fracasso. Jesus vai ali, ele está naquela casa. Então Jesus, ele vem e ele santifica a família, ele santifica o lar, ele valoriza o lar. Na igreja apostólica,
Como é que a igreja do primeiro século lidou com a questão dos pequenos grupos familiares? Em Atos 2:46, nós já lemos, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partir o pão em casas, em suas casas. Então, no templo e nas casas. O verso 42, que eu já li também, todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar a Jesus, que Jesus era o Cristo. Em Atos 10, verso 24, vai falar sobre Cornélio, e diz assim, no outro dia chegaram a Cesareia, Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Cornélio monta um pequeno grupo familiar. Ali está a sua esposa, seus filhos, a sua família, e parentes e amigos, ele ajunta ali e ele monta aquele PG para que Pedro chegue e pregue a palavra. E eles se convertem e Pedro batiza aquela família. Em Atos 16, versos 14 e 15, nós lemos, uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, não somente ela, mas o seu pequeno grupo familiar também, todos ali foram batizados. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela os convidou, dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E os convenceu. Ela disse, vem ficar na minha casa, vem ficar no meu pequeno grupo familiar, vem nos abençoar, vem ministrar aqui em casa. Então, ela os convida e eles ficaram. Em Atos 16, verso 40, depois saíram da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Então, Paulo sai da prisão, para onde ele vai? Vai para uma casa, para um pequeno grupo familiar, a casa de Lídia. E ali ele se reúne ali e ele ministra a palavra de Deus, ele encoraja os irmãos a permanecerem firmes no Senhor. É num pequeno grupo, não espera chegar o domingo para ir para o templo, para o culto na igreja. É lá no pequeno grupo. Em Atos 18, verso 8, Crispo, chefe da sinagoga, quer dizer, um judeu, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. Ele crê no Senhor, ele e o seu pequeno grupo familiar. E dos coríntios que o ouviram, muitos criam e eram batizados. Em Atos 20, verso 20, vocês sabem que não deixei de pregar nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. A mensagem era pregada, era ensinada de casa em casa, meu irmão. Nós precisamos entender isso, e nós precisamos voltar aos princípios, às origens, e usar então as nossas casas para ensinar a palavra de Deus, de casa em casa. Atos 28, verso 30 e 31, são os últimos versos do livro de Atos. São os últimos versos, e dizem assim, esses versos, por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu em casa, ele estava preso, ele permaneceu em casa, na casa que havia alugado, e recebia todos os que iam vê-lo, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Paulo está em casa, as pessoas iam visitá-lo, e ali era o pequeno grupo familiar, era ali que ele pregava a palavra de Deus. Durante todo aquele tempo, por 2 anos inteiros, preso, fez da sua casa que ele alugara um pequeno grupo familiar. E os soldados que cuidavam dele, que o seguravam, que davam segurança para que Paulo não fugisse, eles podiam ter medo disso. Aqueles soldados estavam ouvindo a mensagem. 1 Coríntios 1, verso 16, Paulo diz assim, batizei também os da casa de Estéfanas. Além deles, não me lembro se batizei mais alguém. Paulo está dizendo, eu batizei os da casa, eu batizei aquele pequeno grupo familiar. Em 1 Coríntios 16, aliás, 16, verso 19, as igrejas da província da Ásia enviaram-lhes saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. A igreja, então, se reunia, aquele pequeno grupo familiar, representava a igreja, estava ali na casa de Áquila e Priscila.
A igreja se reunia na casa de Áquila e Priscila. Em Colossenses 4, verso 5, saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. A igreja estava na casa e nas casas. Saulo, quando ainda não era crente, ele era um perseguidor, ele perseguia a igreja, e ele queria levar presos, então, todos aqueles chefes de família. E Paulo, então, ele sabia, como é que eu vou encontrar essas pessoas e prendê-las? Paulo não foi para o templo prender os crentes, ele foi para as casas, porque a igreja estava reunida nas casas. E em Atos 8, verso 3, diz assim, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. A igreja estava viva, autêntica, pregando, estudando a Bíblia nas casas. E foi lá que o Saulo encontrava os crentes nas casas. Então não podiam realizar concentrações, claro, grandes movimentos de evangelização, grandes cruzadas, mas eles estavam nas casas. Em Romanos 16, verso 5, nós lemos o seguinte, saúdem também a igreja que se reúne na casa dele. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Estavam reunidos na casa. Em o verso 16, eu já li esse verso, Colossenses 4,15, saúde os irmãos de Laodiceia, bem como de Ninfa, eu já li também. Filemão, verso 2, a irmã, escrevendo a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com vocês em sua casa. A igreja estava nas casas. Nos lares do Novo Testamento havia comunhão, havia ensino, havia evangelização. Nós vimos isso na casa de Cornélio. Então eu quero concluir como observação. O templo não pode ser visto como campo de operação. O templo tem que ser visto como base de treinamento. Então o templo, as dependências da nossa igreja, precisam ser vistos e usados e utilizados como base de treinamento, base de capacitação. Não é um campo de operação. O campo de operação é lá fora do templo, é nas nossas casas, nas ruas do bairro. É lá que nós devemos operar, é lá que nós devemos praticar tudo aquilo que aprendemos no templo. Um teólogo, Snyder, ele disse algumas coisas interessantes. Ele disse que teologicamente a igreja não precisa de templo. Teologicamente. É claro que socialmente precisa. É claro que para ensinar, às vezes nós precisamos estar ali para um ensino mais profundo. Então há algumas coisas que nós precisamos das dependências da igreja. A realização de um casamento, a celebração da ceia do Senhor, a realização dos batismos, nós nos reunimos, há celebrações e há reuniões que nós temos, por exemplo, nós temos mensageiras do rei, embaixadores do rei. Então, algumas coisas, para que elas funcionem, nós precisamos das dependências da igreja. Entretanto, teologicamente, nós não precisamos de templo. E Jesus diz isso em João capítulo 4, de 20 a 24. Com a mulher samaritana, Jesus vai dizer, nossos antepassados, ela diz para Jesus, então naquela conversa entre Jesus e a mulher samaritana, ela diz, nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, os verdadeiros adoradores adoram no templo, adoram fora do templo, e podemos e devemos estar adorando a Deus nos nossos pequenos grupos familiares. Então, teologicamente, a igreja não precisa de templo. Também ele disse que o templo é testemunho da nossa imobilidade. Imobilidade. Você entra no templo, cruza os braços, cruza as pernas e fica ali assistindo, ouvindo a mensagem,
ouvindo os cânticos, ouvindo as orações, e você levanta e gostou ou não gostou, vai para casa. E então o templo é testemunho da nossa imobilidade, da nossa inoperosidade. Nós não precisamos fazer nada, só entrar, sentar, assistir e voltar para casa. O Evangelho diz ide. O Evangelho diz ide. Jesus disse, vão e façam discípulo. O templo diz vinde. O templo diz acomodai-vos, ficai. Mas o Evangelho diz ide. O Evangelho, Jesus disse, vão e façam discípulos. Então eu quero terminar com o verso que comecei. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que Deus nos abençoe e que nós possamos entender que precisamos estudar a palavra de Deus no contexto do nosso lar, nos nossos pequenos grupos familiares. Então, separemos todos, um dia por semana, para a gente parar e ali com a família, com a Bíblia aberta, estudar a palavra de Deus. Mais uma vez eu quero mostrar essa foto ilustrativa que uma família bondosamente cedeu para que nós pudéssemos tê-la, ilustrando o pequeno grupo familiar. Como é gostoso para mim me lembrar de estar estudando a palavra de Deus no chão da sala da nossa casa. E eu comecei estudando em Gênesis com os meus filhos. E o Rafael era o mais novo, ele tinha 4 anos e meio. Ele dizia na escola, minhas irmãs são crentes, elas já aceitaram Jesus. Eu ainda não aceitei a Jesus, eu ainda não sou crente. Não sei o que ele queria dizer com isso. Talvez ele estivesse dizendo para os coleguinhas, eu posso pintar e bordar, eu não sou crente ainda. E ali eu estava estudando Gênesis, e cheguei ali na árvore da vida. E naquele dia, estudando sobre a árvore da vida, aquela árvore que foi plantada ali no Jardim do Éden, que Adão e Eva não podiam se aproximar e comer daquele fruto. E naquele dia, naquela noite, o Rafael estava assim muito compenetrado, me olhando. E aí, num dado momento, o Rafael falou assim, pai, como é que a gente aceita Jesus? Eu não estava preparado para aquela pergunta. Eu falei, Rafael, a gente levanta a mão. Ele levantou a mãozinha no meio da sala, no chão da sala. Levantou a mão. Aí eu falei assim, vamos orar então. Rafael está aceitando Jesus, aí oramos. Aí eu perguntei a ele assim, e agora, Rafael, você é crente? Ele falou, agora eu sou, agora eu aceitei a Jesus. Então que bom quando você sabe que vale a pena estudar a palavra de Deus no seio da família. Faça isso, meu irmão, minha irmã. Se você ainda não tem o seu pequeno grupo familiar, organize o seu pequeno grupo familiar. E uma vez por semana, pare para estudar a palavra de Deus. Se você puder nos acompanhar, estude o roteiro da mensagem que está sendo pregada no domingo à noite. E que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado. Obrigado por esse tempo. Obrigado por essa mídia, por essa possibilidade tecnológica de nos reunirmos virtualmente. Obrigado pelo privilégio de poder estar compartilhando, Pai, aquilo que eu creio sobre os pequenos grupos nos lares. Pai, eu quero pedir agora que o Senhor nos abençoe para que nós possamos praticar os pequenos grupos, que nós possamos ter centenas de pequenos grupos, que isso não se torne, não seja uma realidade na nossa igreja apenas, mas uma realidade na vida de cada igreja e de todas as igrejas. Pai, nos abençoe, dê que o Teu Espírito possa agir na nossa igreja e nas outras igrejas também, para que nós possamos ter esse movimento, Pai, em que as famílias vão querer separar um tempo todo especial para no pequeno grupo familiar estudar a Tua palavra. Abençoe nossas famílias, Pai. E eu peço uma bênção por cada família que está me acompanhando, Pai. Abençoe essas famílias, o papai, a mamãe e os filhos. Pai, o Senhor sabe as dificuldades de cada família, problemas, temores,
enfermidades, desempregos, situações difíceis em termos de finanças. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe cada família, supra as necessidades de cada família, Pai. De que eles possam sentir a Tua presença, de que eles possam crer na Tua palavra, de que todas as famílias possam ter a certeza de que o Senhor tem planos abençoadores para cada um de nós e para as nossas famílias. E eu quero te pedir, Pai, pelo nosso querido Brasil. Pai, tenha misericórdia do nosso Brasil. Tenha misericórdia do nosso presidente, dos senadores, dos deputados federais, dos juízes, Pai, lá do Supremo. Tenha misericórdia, Pai. Pai, eu sei que alguns deles nem creem no Senhor. Alguns deles nem são tementes ao Senhor. Mas, Pai, lá no passado, o Senhor fez a Tua vontade através de reis que não eram tementes ao Senhor. E o Senhor fez isso para o bem do Teu povo, da família dos judeus, Pai, dos hebreus. E agora eu peço, Pai, que o Senhor faça isso para o bem do Brasil, Pai, desse povo brasileiro, Pai. Intervenha, Pai. Mesmo que eles não creiam no Senhor, que não sejam tementes no Senhor, mas que eles sem querer façam a Tua vontade, Pai. Abençoa o nosso país, o nosso Brasil, o nosso povo brasileiro, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, você que está me acompanhando, Deus te abençoe. E agora tenha o seu momento de oração. Ore, se você estiver sozinho, se você puder se ajoelhar, se você está num canto que você possa fechar a porta, faça isso. Mas se estiver em família, melhor ainda. Então, com a sua família, agora busque a presença de Deus. E ore uns pelos outros, ore pela sua família, ore pelo nosso querido Brasil. Que Deus te abençoe. E até amanhã, nós vamos continuar então esse estudo. Em nome de Jesus. Amém e amém.